outro exemplo que nós vimos em sala de aula foi essa função aqui, olha, o seno de π sobre x, né? Aqui nós também temos o x diferente de zero, né? Vamos colocar rapidamente aqui. X diferente de zero. Faltou eu colocar, né? Então, zero também não pertence ao domínio dessa função, ok? Mas a gente não consegue observar aqui, né? Porque olha só como é o gráfico dessa função, é bem interessante. Vamos dar um zoom aqui para você verificar para valores muito grandes, né? Valores bem grandes, valores positivos, né? Quando o x vai para infinito e menos infinito, olha só. O gráfico parece coincidir com o eixo x, né? Mas é só uma ilusão aqui, porque na verdade esse gráfico ele nunca toca no eixo x, tá? Ele se aproxima cada vez mais do x, mas não toca no eixo x. Nós poderíamos também dar um zoom, né, para verificar, mas nós já vimos isso em sala de aula, né? Então vamos só focar aqui na questão do estudo do limite, tá? Então, o que acontece com os valores de f de x quando eu me aproximo do zero, seja pela direita ou pela esquerda, né? Você vai notar aqui, olha, eu tenho aqui alguns valores de x, né? Esse pontinho vai representar aqui os valores de x, que eu vou me aproximar do zero aqui, ó, o zero no x, pela direita, e vamos ver o que acontece com essas imagens. Então, olha só, à medida que eu me aproximo do x, do zero, né, pela direita, olha o que está acontecendo com as imagens. Os valores das imagens estão oscilando, né? Aqui faltou eu ajeitar para aparecer o menos, né? Porque aqui para baixo vai ser menos, tá? Menos esse valor, né? Mas como esse número está indicando só a medida do segmento, é por isso que está positivo, tá? Mas lembre que aqui abaixo, né? Então são valores negativos. Então, conforme o x vai se aproximando do zero, as suas imagens não se aproximam de nenhum valor, ela fica oscilando aqui, ó. E quanto mais próximo do zero, o que acontece nesse gráfico? Aqui nós temos várias curvas, tá? Na verdade, nós temos a curva, né, fazendo essa oscilação aqui, ó, cada vez mais rápido, tá? E aí essa distância, né, entre esses cortes vão ficando cada vez menor, né? E a curva continua oscilando aqui. Então, à medida que eu me aproximo do zero, as imagens vão ficar oscilando nesse intervalo, né? Então, parece que está pintadinho, que tem um retângulo aqui, mas na verdade não. Nós temos aqui a curva, tá? Que a distância entre esses cortes aqui no eixo X vão ficando cada vez menores, certo? E por isso dá a impressão de que tem um retângulo aqui, mas não tem essa curva. Conforme você vai dando zoom aqui, vai aparecendo aqui, ó. E conforme eu me aproximo de X, ó, tá vendo que esse pontinho aqui, ele tá oscilando, ó. Hora ele vai estar lá em cima, hora ele está lá para baixo, ele fica oscilando nesse intervalo. Então, essas imagens aqui não se aproximam de valor nenhum, certo? Então, diferente dos exemplos anteriores, aqui, quando eu me aproximo pela direita, as minhas imagens não se aproximam de nenhum valor. A mesma coisa vai acontecer quando eu me aproximar do zero pela esquerda. Então, conforme eu me aproximo do zero pela esquerda, as imagens não se aproximam de nenhum valor, elas ficam oscilando nesse intervalo. O intervalo vai de -1 vai de -1
até 1. As imagens dessa função estão dentro desse intervalo de menos 1 a 1. E conforme eu me aproximo do zero pela esquerda, essas imagens não se aproximam de nenhum valor, elas ficam oscilando aqui dentro, tá? A gente pode dar um zoom novamente, né? E aí você vai ver que essas imagens vão ficar oscilando aqui, ó. Então, elas não se aproximam de nenhum valor, elas ficam oscilando. Então, o que acontece nesse caso? O que a gente pode dizer no caso dessa função? Essa função, o limite dela, quando x tende a zero, não existe. É isso que nós podemos dizer, tá? Então, quando isso acontece para uma função, nós dizemos que o valor do limite não existe. Então, não existe o limite do seno de π sobre x quando x tende a zero. Quando você está estudando limite, né, nem sempre vai existir o limite, né? Pode acontecer coisas desse tipo aqui, ó, tá? E esse limite aqui, como nós falamos na aula, nós vamos já ver a continuação dos exemplos, né? É um limite que você toma usando aproximações pela direita e pela esquerda, né? Você verifica o que acontece em ambos os lados do ponto onde você está estudando o limite, tá? Então, nesse caso aqui, seja pela direita ou pela esquerda, as imagens ficam oscilando dentro desse intervalo e não se aproximam de nenhum valor específico. E aqui mais um exemplo visto na sala de aula. Agora nós temos uma função aqui definida por mais de uma sentença, né? Você nota isso pelo gráfico. Você tem aqui um ponto A qualquer, esse A representa aqui um ponto A qualquer, tá? Nesse caso, essa função, esse ponto A, ele está fazendo aí uma divisão no domínio da função, né? E obtendo valores diferentes de f de x conforme essa divisão aqui. Então, olha, para valores menores do que A, nós temos esse gráfico nessa semirreta, tá? Que corresponde, né, a imagens menores do que 1. Então, nota aqui que todo valor de x menor que A tem imagem menor que 1, tá? O f de x é menor do que 1. Para valores de x maiores do que A, as imagens, né, vão ser valores maiores do que 3, tá? Então, para valores de x maiores que A, você tem f de x aí maior que 3, né? E aí, graficamente, você tem essa semirreta aqui, com origem nesse ponto, tá? Mas em relação ao gráfico da função, esse ponto não está no gráfico e nem esse aqui, tá? Quem é a imagem do A? A imagem do A está aqui, a gente pode olhar por esse pontinho aqui, né, que representa, esse pontinho representa o A e a sua imagem, que é o 2. Então, no caso dessa função, que é uma função aí qualquer, a imagem do A é o ponto 2, é o valor 2. Aí nós vamos estudar o que acontece próximo do ponto A. Quando x se aproxima de A, o que acontece com os valores de f de x? Se você se aproxima de A pela direita, note o que acontece aí com f de x, para onde o f de x está se aproximando aqui do 3, ó, tá? Então, conforme o x se aproxima do A pela direita, o f de x se aproxima do 3. Se nós aproximarmos o x pela direita, né, então aproximando pela direita aqui, os valores de x se aproximando, pela esquerda, os valores de f de x vão se aproximar de qual valor? Você está observando aí no vídeo que os valores de f de x se aproximam de 1. Né? Então, olha só, pela direita você se aproxima do 3. Pela esquerda você se aproxima do 1. E aí, quem é o limite? Quando você faz essas aproximações, olha, você não está se aproximando de um valor específico, né? Então, nesse caso, nós também vamos dizer que não existe o limite da função, porque eu não me aproximo de nenhum valor específico. Conforme eu me aproximo do 2, do ponto A, né, eu não me aproximo de nenhum valor específico.
Pela direita eu me aproximo de um valor, pela esquerda eu me aproximo de outro valor. Então, nesse caso, nós também dizemos que o valor da função f de x, quando x tende a A, não existe. Porém, nós podemos considerar esses valores aqui, né, com as aproximações à direita e à esquerda, e chamá-los de limites laterais. Nós definimos como limites laterais. Então, quando eu me aproximo de A pela direita, os valores de f de x se aproximam de 3. Então, eu digo que o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, tá? Então, esse sinal de mais significa aproximação de A pela direita. Então, esse limite vai ser 3. Quando eu me aproximo do x do A, quando o x se aproxima de A pela esquerda, os valores de f de x se aproximam de 1. Então, nesse caso, eu digo que limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, esse menos significa esquerda, tá? Então, não confunda esse sinal aqui com positivo e negativo. Aqui significa aproximação pela direita, e esse aqui significa aproximação pela esquerda. Então, no caso da aproximação pela esquerda, os valores de f de x, né, se aproximam de 1, então esse limite é 1. Esses limites aqui são chamados limites laterais. E como nós comentamos na aula, nós vimos na aula, né, quando esses limites são iguais, este limite aqui existirá, tá? Na verdade, é um se somente se, né? Esse aqui existirá se somente se esses dois existirem e forem iguais. No caso aqui, né, eles são diferentes, tá? E de fato nós não temos uma aproximação de um único valor, então esse limite não existe, certo? E aí nós podemos relacionar esse limite, né, que pode ser chamado também de limite bilateral, porque quando nós analisamos esse aqui, nós estamos olhando a aproximação em ambos os lados, né? E esses laterais, nós olhamos a aproximação apenas em um lado, tá? Então, a relação desse limite com esses dois é que se esses dois existirem e forem iguais, então esse aqui também existirá e será o mesmo valor.